Olá, seja muito bem-vindo ao nosso desafio de 30 dias de leitura da palavra. Estamos aprendendo mais da presença de Deus, guardando com cuidado e com carinho aquela presença que nós mencionamos no início desse desafio sobre a casa de Obed-Edom, onde a arca permaneceu durante 90 dias. Lembre-se, esse é apenas o primeiro passo de uma série de passos que temos pela frente. 30 dias de leitura na palavra, depois teremos 30 dias para desenvolvermos a nossa vida de oração e, por fim, será um tempo muito especial e não menos importante do que os outros, 30 dias onde praticaremos um jejum. Então, fique ligado, fique participante, esteja atuante no nosso grupo do Desafio 90 e para nós é um grande privilégio ter você participando, interessado e temos recebido muitos feedbacks positivos de pessoas que têm tido esse hábito, essa iniciativa de aprender mais da palavra do Senhor. E com certeza, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de algo transformador para a nossa vida. Não há quem não tenha recebido a palavra de Deus, lido, aplicado ao seu coração e à sua vida, e tenha saído do lado de lá transformado, restaurado, fortalecido e mais sábio. Aliás, essa é a palavra que nós temos para falar sobre o livro de Provérbios, sabedoria. E hoje nós estamos no nosso 7º dia do desafio. Portanto, estamos em Provérbios capítulo número 7. Em Provérbios 7, nós temos várias palavras que nos chamam a atenção, principalmente aquela relacionada a manter-se afastado do pecado, que aqui é simbolizado pela presença da mulher adúltera. Mas eu gostaria de citar aqui, para sermos mais genéricos e ampliarmos nosso entendimento, para que possamos pegar a palavra pecado, a sedução do pecado. E esse texto mostra como nós podemos reagir a isso. Então, Provérbios capítulo número 7, alguns versículos que eu gostaria de citar com você, está aqui. Meu filho, obedeça a minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Grave essa palavra, como a menina dos seus olhos. Amarre aos dedos. Escreva na tábua do seu coração e diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Vamos fazer alguns destaques nesse texto para que possamos meditar mais profundamente e, inclusive, desafio você a aprofundar esse entendimento, não ficar apenas com esse vídeo, mas meditar, grifar, anotar, buscar outros recursos para aprender mais da palavra do Senhor e dessa sabedoria que é registrada nesse texto de Provérbios capítulo 7. Primeiramente, esse texto apresenta essa relação visceral, essa relação entranhada, essa relação profunda e íntima com a sabedoria. Vale a pena lembrar, já temos dito isto e diremos tantas outras vezes, que a sabedoria não fica na superfície, ela precisa aprofundar. Por isso, tudo que fica apenas na mente, tudo que fica apenas no nível do entendimento racional, é insuficiente quando estamos falando em termos de sabedoria. Sabedoria profunda, desce ao coração, e ela é muito mais do que apenas conhecimento. É um entendimento, um discernimento e uma relação com os princípios mais absolutos da vida humana e também da eternidade com o nosso Criador. Aplicar-se a conhecer a sabedoria é aplicar-se a uma relação íntima, profunda com o próprio Criador da sabedoria, como veremos alguns provérbios adiante, como se dá essa prática entre relação de Criador, a sabedoria, e nós, os seus filhos criados à sua imagem e semelhança. Mas a princípio esse texto aqui nos faz também entender a relação de fragilidade com a sabedoria. Porque se você notar diz, meu filho, guarde a sabedoria como a menina dos seus olhos. Sim, a menina dos seus olhos é esse lugar aqui mais sensível do nosso sistema ocular. Ou seja, quando nós temos um cisco no olho, isso nos incomoda de um jeito assombroso, não é verdade? Um pequeno cisco, uma pequena poeirinha é capaz de nos deixar irritados, em mal-estar e uma situação completamente adversa. Por isso que esse texto diz, guarde a sabedoria, proteja o entendimento e o temor do Senhor no seu coração, que a sabedoria é igual ao temor do Senhor também, de uma maneira tão séria, tão aplicada, ao ponto de ser protegida como se fosse a menina dos seus olhos. E você já percebeu que essa relação é muito importante? A sabedoria, ela é frágil, ela é sensível. Um pouco de insensatez pode
simplesmente inverter a nossa relação com a prática da sabedoria. Inclusive, Eclesiastes, capítulo de número 10, o versículo 1, tem um texto que eu guardo no meu coração e procuro praticar na maior parte do meu tempo, buscando em Deus orientação para isso. Diz assim, Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como uma mosca faz com que toda a perfumaria se perca, assim um pouco de sensatez contamina toda a sabedoria. Veja que interessante. Assim como uma mosca morta estraga toda a perfumaria, uma coisinha pequena pode contaminar também a nossa sabedoria. Por isso é importante protegê-la, guardá-la. E a palavra de Deus nos orienta sobre isso, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque a relação com a palavra, a sabedoria, a verdade absoluta de Deus sempre nos manterá afastados do pecado. Se você notar, por exemplo, nesse texto diz: se você guardar a sabedoria, proteger como a menina dos seus olhos, você então fará com que o seu coração seja mantido à distância da prática do pecado. Nesse texto representado pela figura da mulher sedutora, a mulher adúltera. Então veja que interessante. Aqui está de fato os Salmos de número 119, versículo 11, que diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardo o quê? Guardo a palavra. Guardo onde? Guardo no coração, num lugar protegido, numa relação visceral, numa relação íntima e profunda. Guardo por quê? Guardo para manter meu coração afastado do pecado. É isso que a sabedoria provoca em nosso coração. Busque-a em Deus e certamente seu coração se manterá afastado das práticas do pecado e das seduções de um mundo sem Deus. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito. Faça com que a sabedoria seja uma relação íntima, profunda e até mesmo afetiva e familiar. Você viu? Diz aqui o texto: chame a sabedoria de minha irmã. Esse é o desafio e convido você a fazer isso a partir de hoje. Ter uma relação íntima e profunda com a sabedoria que vem de Deus. Vamos orar por isso? Eu convido você, aí onde você está, a se concentrar para que juntos possamos buscar a presença de Deus e clamar para que Ele nos encha de sabedoria e entendimento. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos aqui na sua palavra que ela, a sabedoria, é sensível. A verdade do Senhor, ela está profunda, escondida. E nós queremos pedir que, pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos ajude não apenas a encontrá-la, mas a protegê-la em nosso coração e nossa vida. Que o Senhor dê sabedoria a todos que estão acompanhando esse momento de leitura da palavra. E que o Senhor mesmo se revele a nós, para que o nosso coração, tendo guardado a sua palavra, mantenha-se afastado de todo o pecado e sedução que esse mundo possa nos oferecer. Assim nós oramos pedindo sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém.